que representa, né, o cara atuando no espaço produto tensorial, ele é isso. Ele é isso. Portanto, ele não pode, nem em princípio, trazer interação nenhuma à baila. Os autovalores dele vão ser sempre a soma dos autovalores de cada uma das partículas, sem a possibilidade da partícula variar o seu momento e, portanto, variar os seus autovalores pela interação com as outras. Não tem, nesse hamiltoniano zero, um termo que misture H1 com H2, por exemplo, H1 com H3. Então, estou querendo falar de interação, mas está difícil, né? Eu, sim, construí uma representação do grupo de Poincaré atuando no espaço de muitas partículas. Sim, construí. Mas essa representação, ela está associada a muitas partículas não interagentes. Ela está associada a uma situação de liberdade, zero interação. Então, onde tiver agora eu posso voltar, eu posso botar um zero. Eu posso dizer, esse cara é o operador unitário associado, sim, com o grupo de Poincaré, mas numa situação onde o hamiltoniano e os demais operadores, eu poderia fazer essa coisa para os outros componentes de momento também, né? E para as outras componentes de momento angular, talvez, isso é mais complicado, né? São simplesmente a soma dos operadores e mais nada, sem maiores consequências. Tá? A gente resume a história dizendo o seguinte, que os φ-alfas são sim autoestados do H0, tá certo? Com autovalores E-alfa dados pela soma e pelo hamiltoniano dado dessa forma. Certo? Bom, aí, para tudo, Isso ainda é para ficar. Então, só tem esse caso não é tão particular assim. Por quê? Porque a gente construiu o nosso espaço de Hilbert com uma base. A gente já sabe montar o espaço de Hilbert. Todo mundo concorda com isso? Não é? A gente construiu já o espaço de Hilbert da gente. Veja que o Álvaro construiu o espaço de Hilbert para uma partícula. A gente usou a construção do Álvaro para construir para N partículas. Não é? Nosso problema aqui agora é discutir a interação. Vamos voltar um pouco lá para trás para ver o que a gente fazia no átomo de hélio. O alto valor da hamiltoniana, caso tenha um P1 e P0 P1, aí vai ficar exponencial de menos I, aí vai ficar A0, que é o tal, existe, mas ele também vai ter alguns outros tempos. O A1, P1, P2, P1. Aí que agora você precisa P1 é o operador de momento. Componente 1 do operador de momento. Ou seja, então para a gente entender o AMI, ele tem a componência, bota só mais uma, X, T e X, né? Então eu vou ter essa exponencial, vou ter duas exponenciais. Uma exponencial que me relaciona os T zeros, que são as energias, e uma exponencial que me relaciona os PX, que são os momentos X. Sim, elas comutam, então você chega à mesma conclusão, que o estado é um autoestado também do momento Px, que é associado à soma de todos os momentos Px de cada partícula. Mas ele sabe que é como? Mesma coisa.
Tá o mesmo H, agora vai ser um final por cima. Sei lá. Compara, aí você abre um lado, abre o outro, vai dar a mesma Eu coisa. acho que ele muda também. Mudar aqui também, vai aparecer outro exponencial. Exponencial menos I A1 T1 K1. Eu percebo que o P com múltiplo P1 confunde com o P0, né? Claro, mas é comum. Que é a... Essa é a álgebra do grupo de Poincaré. Eles comudam. Por isso que eu disse que é mais difícil fazer isso com o J. Aí o J não vai computar em si, você não vai poder separar as exponenciais desse jeito. Aí você vai ter que fazer para setores separados. Uma rotação em torno de X, uma rotação em torno de Y, uma rotação em torno de Z separados. Mas você vai chegar à mesma conclusão. Bom, peraí. O que eu estava falando? Olha só. Então, olha só. Eu botei uma representação do grupo de Poincaré no espaço de muitas partículas. Beleza. O que eu reparei é que os operadores que atuam no espaço de muitas partículas são simplesmente as somas, tá, dos operadores livres. Então, estudar o espectro desses operadores é trivial, já estão estudados os espectros deles. Já sei o que está acontecendo. Não tem mais nada para saber dentro dessa história. Meu problema é outro. Meu problema é encontrar, né, operadores que gerem um grupo de Poincaré, mas que correspondam a uma situação de interação. Aí, por isso que eu disse, para tudo, vamos de volta lá para o átomo de hélio. Certo? Esquece a hamiltoniana do átomo de hélio. Por enquanto. Eu te disse o quê? Qual é o espaço de Hilbert do átomo de hélio? É o espaço de Hilbert do elétron 1 tem um produto tensorial com o espaço de Hilbert do elétron 2. Certo? Se eu quiser fazer uma representação das translações temporais a partir das translações temporais do elétron 1 e do elétron 2, eu vou ter a mesma situação. Eu vou ter que o hamiltoniano do sistema, visto assim, vai ser a soma do hamiltoniano do elétron 1 mais o hamiltoniano do elétron 2. Acabou. Não tem interação. Aí também. O que a gente faz? A gente diz, não. A hamiltoniana do átomo de hélio não é essa. A hamiltoniana do átomo de hélio é uma outra hamiltoniana, que inclui um termo de interação entre os elétrons e que inclui um termo de interação entre os elétrons e o próton. Tudo bem, esse termo de interação já estava incluído, mas tem o termo de interação entre os elétrons. Então o problema, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, ele se deslocou, não é mais o espaço em si. O espaço está bem definido. O espaço de Hilbert está bem definido. O problema é encontrar o operador certo para representar a situação de interação. Encontrar o hamiltoniano certo. Está claro isso? O hamiltoniano do átomo de hélio não é a soma do hamiltoniano do elétron 1 com o hamiltoniano do elétron 2. Essa é a primeira aproximação para o átomo de hélio. O átomo de hélio tem essa soma dessas duas hamiltonianas mais um hamiltoniano de interação entre os caras, entre os elétrons.
Você toma uma hamiltoniana pequena, de segunda ordem, etc. e tal, para fazer teoria de perturbações e para corrigir os níveis de energia. Então, se a soma dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, mais uma perturbaçãozinha. Essa é a primeira aproximação que a gente faz para trabalhar o átomo de hélio. Né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa que vai fazer. O espaço de Hilbert está definido e eu tenho a base. Eu posso gerar qualquer vetor do espaço de Hilbert que eu quiser. Tá certo? O meu problema é descobrir a evolução temporal de um vetor de estado arbitrário. Para isso eu preciso da hamiltoniana de verdade do sistema. A hamiltoniana que leva em consideração a interação. Certo? Essa hamiltoniana a gente costuma escrever, né, assim, ó, H igual H0 mais V. H0 é esse cara aqui, ó. H0 já está dado, está resolvido. Né? Esse cara aqui é que eu não sei quem é. Eu sei algumas coisas sobre ele, já a priori. Eu sei, por exemplo, que ele não pode comutar com H0. O que vocês acham? Vocês sabem disso ou não sabem? O que acontece se ele comutar com H0? Ele vai ter os mesmos autovetores do H0. Então, ele não vai passar de uma adição, né, de uma constante, talvez, ao operador H. Vai deslocar os níveis de energia só, mas a soma dos níveis de energia vai continuar sendo a mesma. Você quer que ele tenha autovetores diferentes desses autovetores φ que estão aí. Porque se eles forem diferentes, vai poder haver evolução temporal na base dos φ. Os φ são caras que eu entendo bem, porque eles representam a situação na ausência de interação, com a presença de várias partículas sem interagir. Isso aí é o que eu sei controlar. Eu vou lá no LHC, eu preparo meu feixe de prótons, né? Não é isso? Em tese, todos eles livres, andando com uma energia, né, média lá, pelo menos em termos deles e tal. Mas eu preparo esses caras. O que eu não sei preparar é um feixe de prótons interagentes. Isso que eu não tenho a menor ideia. Como é que eu faço lá no LHC? Não tenho a menor ideia. Nem ninguém tem. Aí eu posso falar com certeza. Tá? Então, todo o problema, né, está em encontrar quem é um cara razoável para eu colocar ali. Esse é um problema que tem vínculos experimentais, com certeza. Não adianta ficar imaginando um V muito legal, etc e tal, botar ali e depois chegar na experiência que está tudo errado. Né? Mas, se ele tem vínculos experimentais, o que a gente vai aprender nesse curso é que há vínculos teóricos também sobre ele, poderosíssimos. Poderosíssimos. Cheios de consequências, cheios de malandragem, cheio de sacanagem. Tudo tem a ver, tudo que a gente vai ver daqui para o fim do curso tem a ver com o V. Tem a ver com o V. Tem a ver com quem é esse V. Quem são os caras que eu posso colocar ali. Mesmo depois que eu vincular a coisa de uma maneira tremenda, ainda vai sobrar muitas possibilidades. Mas tudo bem. Mas aí pelo menos eu ando numa certa trilha que é possível fazer conjecturas razoáveis. Esse V, geralmente a gente chama de V de R. E aí esse V de R, esse operador que está definido no espaço de Hilbert, que a gente fez só para os números. Por que você toma V de R?
que a gente quer. Não. O VGE é o mais simples, né? Porque você só tem R para construir seu espaço de Hilbert. Você tem R e tem P. Lá na mecânica quântica não relativista, você tem dois operadores básicos em termos dos quais se constrói todos os outros. R e P. Então, seu V pode ser, em geral, uma função de R e de P. Né? Mas e aqui? Quem são os seus operadores básicos? A gente não sabe ainda. Essa é uma das tarefas. Para descobrir quem vai ser o V, uma das tarefas é descobrir como é que eu escrevo o operador mais geral que atua no meu espaço de Hilbert. Mas quando ele for aceitar a posição, Eu não vou falar de posição. toda descrição até agora não tinha posição. Eu vou continuar sem falar de posição. Mas eu não posso ter outros dados de posição, não. Se você insistir muito, eu acho que você pode. Mas não é saudável. Eu ver, tipo, eu vou conver que é de posição, isso é mecânica quântica, e agora eu vou para mecânica quântica relativista, e o meu V não pode ser de Olha, você tem que identificar, antes disso, você tem que identificar quais são os graus de liberdade do sistema dinâmico ao qual o seu hamiltoniano se refere. Isso está na base. Lá, quando você vai quantizar o oscilador harmônico, você já fez isso, já fez esse serviço antes. Falou, os graus de liberdade do sistema dinâmico clássico são R e P. Aí eu falo assim, não, esses operadores clássicos têm que corresponder a operadores quânticos, eu vou chamar de R chapéu e P chapéu. Esses operadores quânticos são tais que qualquer operador eu posso escrever em termos de R chapéu e P chapéu. Então eu fico tranquilo em escrever o meu V como V de R chapéu e P chapéu por isso. Mas aqui eu não fiz o trabalho anterior. Eu não sei quais são os graus de liberdade clássicos do meu sistema. Mesmo que eu abra a mão disso, eu não sei quais são os graus de liberdade quânticos do meu sistema. Que sistema dinâmico é esse ao qual eu estou me referindo? Eu não sei. É uma das tarefas da gente descobrir que sistema dinâmico vai ser esse. Eu não vou fazer segredo, não. É um sistema de campos. Mas a gente vai chegar nisso. A gente não pode partir disso. A gente vai chegar nisso. Bom, olha só. Então, o nosso problema teve um aluno meu uma vez que falou uma coisa muito legal. Que esse curso foi o curso que ele fez menos conta na vida dele. Foi o que deu mais trabalho. Porque eu não sei se dá para perceber que aqui quase não teve conta nenhuma hoje nessa aula. Né? Mas a quantidade de malandragem envolvida, ela foi muito alta e ela vai crescer exponencialmente. Tá certo? Então, eu não vou enganar ninguém. Esses conceitos vai fazer uma construção, não é uma construção trivial, é uma construção complexa, eles requerem reflexão pra cacete. Entende? Não é uma coisa assim, vou fazer tal conta e sair daqui e chegar ali. Não é isso. Não é isso. E se vocês forem nessa linha, vocês vão ficar felizes, eu tenho certeza. Olha só, vamos supor que agora o nosso problema vai ser achar resolver a equação de autovalores associada com o hamiltoniano completo. Não é com o hamiltoniano livre. O hamiltoniano livre está resolvido. Isso aí não tem problema nenhum. Eu sei os estados, concorda? Os estados são aqueles produtos sensoriais dos estados lá que o Álvaro deu pra gente. Né? Eu sei as energias, então eu sei tudo, não tem problema.
Por que a gente precisa resolver uma equação de autovalores? Porque eu estou interessado na evolução temporal. Tá certo? Evolução temporal diz o seguinte: se eu tiver um psi no tempo zero, eu posso escrever o psi no tempo zero com combinação linear dos autoestados do Hamiltoniano que formam um conjunto completo. Tá certo? E aí, o psi no tempo t vai ser simplesmente isso aqui. Se eu tenho os autoestados do Hamiltoniano, eu tenho a evolução dinâmica do sistema. A evolução dinâmica do sistema é tudo no que eu estou interessado. Tudo que eu estou interessado é saber como é que eu ando no tempo. Tá certo? É isso que a física em geral está interessada, não é só eu. Né? A física está interessada na mudança, na evolução. Evolução não no sentido necessariamente positivo, pode evoluir para pior também, não tem problema. Tá certo? Mas eu estou interessado em prever a evolução das coisas. Então está aqui, ó. Se eu souber o sistema no tempo t igual a zero, como é que ele é, eu vou saber o sistema no tempo t. Vou saber tudo o que é possível saber sobre o sistema. Então é por isso que eu resolvo uma equação de autovalores, tá certo? Só que eu vou colocar uma equação de autovalores meio estranha. Olha só. Vou botar dois tipos de autofunções aqui. Dois tipos. E tem mais uma coisa que ninguém perguntou, mas devia ter perguntado. Né? Esse E-alfa que está aqui é o mesmo E-alfa que está aqui. Ó. Certo? Quer dizer, eu estou supondo que a situação interagente, tá? A situação interagente está associada com a mesma energia da situação livre. Isso pressupõe, é claro, conservação de energia. Né? Tem aí um investimento, né, que nós estamos fazendo. Né? É claro que isso é só uma parametrização. Isso aqui não está implicando a conservação de energia. É uma parametrização. Eu podia ter colocado um E' aqui e tirado esses índices aqui todos. Investigado como é que eu resolvo essa equação que está aí, fim de papo. Não. Eu estou fazendo isso de uma maneira mais específica. Eu estou botando o mesmo índice alfa no psi que eu botei no φ. E eu estou botando o índice alfa nesse E alfa, que é para que ele seja a mesma energia associada com os estados livres. Tem uma maneira muito simples de justificar isso. Eu vou dizer o seguinte: as energias que eu vou medir são energias associadas com a situação de espalhamento. Eu não vou levar em consideração energias associadas com estados ligados possíveis. Eu vou supor que todos os estados ligados já foram calculados e enfiados de alguma maneira dentro da minha Hamiltoniana. O que sobrou para calcular são as situações de espalhamento. Situações de espalhamento envolvem energias contínuas. Tá certo? Energias contínuas. Então, se eu tenho energias contínuas, o valor numérico específico da energia não interessa se está vindo de uma situação onde eu estou somando todas as energias de K partículas, ou se ele é simplesmente aquele valor e ponto, e eu não sei como é que eu cheguei lá. Está claro isso? Então, eu estou pensando já antecipadamente numa situação em que eu vou resolver um problema de espalhamento. O problema de espalhamento é aquele problema das N partículas iniciais, N partículas finais e uma interação acontecendo entre eles. Desnecessário dizer que é isso que a gente faz em física de partículas o tempo todo. Certo? Então, quando eu escrevo essa equação dessa forma, né, eu estou escrevendo já de uma forma malandramente boa para
eu utilizar essa equação aqui quando eu precisar. Está considerando a aplicação básica do alfa. Eu estou preparando tudo para que a energia se conserve. Né? Quer dizer, uma grande motivação para parametrizar dessa forma seria essa. Mas não necessariamente isso está implicando na conservação de energia. Estou simplesmente dizendo o seguinte: suponha que eu tenha uma energia E alfa que seja exatamente essa aqui. Tá certo? Eu vou associar um estado psi alfa com essa energia E alfa que está aí. Mas essa energia, que é a somatória das energias, ela vem de uma situação de não de interação. Sim. Então, nesse ponto, a gente já aplicou interação. Tem interação. Quando não terminando, é a soma de interação. Esse H aqui é aquele H ali. Tá. Então, como é que justifica que se eu estou colocando interação, a energia continua só uma soma, como se está. É como se fosse aquele estatística. Ela é o resultado numérico dessa soma. Ele é o número final que você atinge quando você faz essa soma. Mas ninguém precisa saber a origem. Né? Mas a soma de cada um separado. Se você quiser enxergar assim, não tem problema. Olha só. Eu não estou num problema de espalhamento? Num problema de espalhamento, as energias principais que eu estou interessado não são um contínuo de energias? Sim ou não? Então, pega uma energia dessas, suponha que ela está associada com uma certa autofunção. Indexa essa autofunção pelo índice que essa energia teria caso ela fosse a soma das energias livres. Eu posso associar isso a todas as energias possíveis. Eu não estou perdendo nada, não estou perdendo informação nenhuma. Desde zero até infinito, não tem problema. Mas eu estou optando por fazer isso dessa forma. Aí tem uma malandragem. Porque ao fazer isso dessa forma, ao dizer que eu vou usar exatamente o E alfa, que corresponde à soma numérica das energias das partículas livres, eu tenho a equação de movimento dos estados livres à minha disposição, a equação de autovalores dos estados livres à minha disposição. Daqui a pouco você vai entender melhor. Então, olha só. Por que eu coloquei mais e menos? Né? Porque, na verdade, eu estou tratando de dois problemas de autovalores distintos. Tá certo? Tratando de dois problemas de autovalores distintos. Um problema vai envolver um tipo de condição de contorno. Outro problema vai envolver outro tipo de condição de contorno. Certo? Então, condição de contorno, eu vou entender o seguinte. Tá? Mais uma coisa, antes da gente falar sobre isso. Né? Esses caras não são estados físicos, porque eles são estados correspondentes a um contínuo de energias. Se eles são estados correspondentes a um contínuo de energias, eles não podem ser normalizáveis. Né? Tudo que está com índice contínuo não é normalizável. Se você calcular produto escalar de φ alfa com φ beta, dá delta de Dirac, alfa menos beta. Né? Então isso não é normalizável. Qual é a situação nesse caso? Você troca um cara normalizável por um cara que é uma superposição com um coeficiente, que é uma função de quadrado integrável dos caras não normalizados, que nem nas ondas planas. Tá? Um pacote de ondas. Tá certo? Esse cara, né, supondo
que a gente tenha o φg é a mesma coisa, né? O mesmo que você aplica para ele, né? Suponha que a gente evolua esses caras no tempo. Então você tem um φg mais menos de t, integral de alfa, menos de alfa t, g de alfa, se alfa mais menos. E esse cara aqui, eu também posso evoluir ele no tempo com os mesmos E alfas, graças à minha parametrização. Né? Ups. Certo? Definindo tudo isso, quer dizer, esses pacotes de onda e as suas evoluções temporais, esse cara aqui evolui com H, esse cara aqui evolui com H0, certo? O que eu vou dizer? Quem que eu vou definir como psi mais ou menos de T? Eu vou dizer o seguinte, que o psi mais ou menos de T tende ao φg de T quando T tende a menos ou mais infinito. Alfa, φg. Acho que aqui está um bom ponto para a gente parar. Mas olha só. Essa transformação de pouco. Não há transformação. Isso aqui é física. Né? Estados com interpretação física. São psi-g mais menos e φg. O psi-alfa não tem interpretação física. Ele corresponde a uma situação em que o índice alfa está precisamente bem definido, mas isso não é realístico para um índice alfa contínuo. Toda função de onda rotulada por índice contínuo é não normalizável. Tá certo? Então é isso que eu estava falando. Então, se você quer coisas realísticas, você tem que montar pacotes de onda. Isso aqui é um pacote de onda. Esse cara g de alfa é uma função de quadrado integrável. Se isso acontece, esse g é normalizável. Portanto, você pode dizer que a norma dele é 1. E associar ele com um estado físico razoável do seu sistema. A mesma coisa com o φg. Esses caras não são normalizáveis, mas essa integral, se o g for de quadrado integrável, ela é normalizável. Né? A evolução temporal desses caras é isso. Supondo que o psi obedece àquela equação e que o φ obedece àquela outra. Certo? E aqui está o que eu quero dizer com mais e menos. O que eu quero dizer com mais e menos é o seguinte: quando o tempo t está no passado remoto, o psi mais tende a se comportar como uma superposição de funções de onda níveis. Quando o tempo t está no futuro remoto, o psi menos tende a se comportar como uma superposição de funções de onda níveis. Certo? Ou seja, a interação ela dura um tempo finito e depois ela para de agir. Essa é uma hipótese tremenda dentro dessa história. Então, há sentido em você propor esse limite que está aqui. E isso aqui está sendo visto por nós como uma condição de contorno para esse problema que está aqui. Então, eu estou resolvendo dois problemas com duas condições de contorno distintas. O
O psi mais satisfaz aquela equação de autovalores com a condição de contorno superior. O psi menos satisfaz a mesma equação de autovalores, mais com a condição de contorno inferior. Isso faz com que as duas soluções sejam profundamente diferentes uma da outra. Certo? Aqui a gente chama de psi alfa, né? Mais ou menos. Então, a priori não havia necessidade da motivação definida. A priori, por enquanto não. Não vi, tá? Mas posso aceitar que tem dois. Eu não vi a necessidade ainda. Tá? Isso. Aí ele não é, quer dizer, psiado, ele não é normalizado, então eu vou normalizar ele. E agora com a necessidade de criar um filho, se já está só tem psi, não está mais mexendo com filho, era só psi. Agora coloca a necessidade de definir também um filho. Assim, porque para mim ali é o filho, ele é particular. Assim, eu estou querendo dizer, né? que esses psis, o mais e o menos, eles obedecem condições de contorno. Mas esse aqui também é sem interação. Phi é sem interação e o psi é com interação. Também só psi, né? O que eu estou querendo dizer, a interação é tal que nesses limites aqui, essas duas soluções vão para uma situação livre. Nesse limite o V é 1 a 0 e o psi vai para o de certa maneira sim. A interação tem tempo limitado. Você pode pensar que a interação atua numa caixa temporal também. Certo? Você tem toda a razão. Não está claro ainda qual a necessidade do mais e do menos. Mas isso vai ficar claro. Certo? Por enquanto, o que eu quero que vocês centralizem é o seguinte, que a gente tem aquela equação de autovalores para resolver em duas circunstâncias distintas, porém equivalentes. Né? Eu posso dizer o seguinte, eu quero saber como é que vai ser o meu sistema se eu tiver preparado ele lá em t igual a menos infinito. Eu preparei ele como sendo isso aqui, em t igual a menos infinito. Aí ele evoluiu ao contrário aqui, ó, ele virou essa psi mais. Tá certo? Outra perspectiva possível é a seguinte, eu não preparei nada, eu estou observando o meu sistema em t igual a mais infinito. E eu estou observando as partículas livres, em t igual a mais infinito. Aí eu evoluo para trás e vejo quem que o sistema deve ter sido para ele ter chegado aqui em t igual a mais infinito com as partículas livres. Tá certo? Eu tenho dois pontos de vista que eu poderia dizer que são razoáveis para eu definir o meu problema dinâmico. Tanto a condição de contorno 1 quanto a condição de contorno 2. Essa física, ela obedece a evolução temporal, devem ser iguais? Não. Olha a diferença. Eu montei o sistema, preparei o sistema e deixei ele evoluir. Não necessariamente eu vou terminar no estado igual ao que eu preparei. Eu posso terminar no estado fininho. Tá certo? Lá em t igual a mais infinito. Não é? Aconteceu interação, essa interação vai modificar os pesos de cada φ alfa dentro daquele pacote de onda. Eu vou terminar com o estado fininho, lá na frente. A outra história é, eu cheguei com um φ lá na frente. De qual psi eu parti para chegar nesse φ? Não necessariamente eu parti daquele φ original. Eu posso ter partido de um outro troço maluco. Na verdade, eu não tenho certeza aonde que eu vou terminar. Esse é o ponto da mecânica quântica, quando você faz espalhamento. Você pega duas partículas e joga uma contra a outra, você tem a probabilidade tal de
terminar com um momento tal, probabilidade tal de terminar com outro momento, probabilidade tal de terminar com tal configuração, assim. Fala. Não, exatamente tocar nesse ponto aí. Por exemplo, vamos supor que num futuro distante, um observador que possa ver, por exemplo, todas as partículas que saem de uma dada colisão lá no LHC, por uma hipótese. O cara consegue coletar toda a informação do celular numa determinada colisão. Como que a partir dessa quantidade imensa de dados que ele vai ter à disposição, ele poderia concluir que foi uma colisão produzida de tal forma, de dois prótons, por exemplo, ou no caso de 6 quartos. Mas ele vai decidir o que colidiu com o que. Ele não conclui isso, né? O que ele faz é medir a seção de choque. Ele mede quem chega por intervalo de tempo, por intervalo de fluxo, por intervalo de ator sólido, por exemplo, com um certo detetor. Né? Ele vai medir a seção de choque. A seção de choque é a função da interação. A interação é capaz de produzir uma seção de choque. Entende? Mudou a interação de produzir outra seção de choque, diferente. Né? Claro que não é tão simples assim. Né? Tem várias interações, várias medidas. Para você ter essa certeza, você tinha que poder medir tudo. Né? Todas as possibilidades que aconteceram, então, mas você não mede tudo isso, você mede só um pedacinho, aquilo que os experimentos te dão. Né? Se você pudesse medir tudo, você poderia reconstruir a interação, fazer o que as pessoas conhecem como espalhamento inverso. Né? Então, você não pode medir tudo, você não tem acesso a tudo. Né? Então, olha só, gente, acho que está de bom tamanho por hoje. Vamos ficar com isso aqui na cabeça. Resumo, né? Da história. A gente estabeleceu uma representação do grupo de Poincaré no espaço de Hilbert associado com muitas partículas. A gente observou que a representação mais simples que a gente poderia colocar não corresponde à situação de interação. Aí nós modificamos a hamiltoniana. A gente propôs que a hamiltoniana fosse uma coisa desse tipo. A gente poderia propor outra coisa? Poderia. Boa sorte. Né? Dentro daquela proposta ali, está bastante claro que tem um viés perturbativo. Teoria de perturbações. H0 primeiro, V depois. Tá certo? A gente já tem um viés desse tipo nos aguardando, pensando sobre isso. Né? Aí, o nosso problema é resolver o problema de autovalores desse cara. Na verdade, nós estamos atrás de uma coisa um pouco mais profunda. A gente está atrás de definir o tipo de coisa que a gente está pretendendo observar. Tá certo? Aí, eu ainda não cheguei à resposta dessa questão. Eu propus que a gente visualizasse o problema de autovalores de duas maneiras diferentes. Tá certo? De acordo com uma solução do problema de autovalores que obedece a uma condição de contorno ou a outra condição de contorno. Tá certo? Então nós vamos agora abordar tecnicamente isso. Vamos ver se a gente consegue uma solução do problema de autovalores satisfazendo essas condições de contorno. E aí é que a gente vai voltar à questão de definir fisicamente, tá certo? O que tem sentido medir. Ok? Vai envolver as duas coisas.